Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos então continuar aqui no capítulo 6, né, do livro de Apocalipse. Os selos agora. Onde vão se abrir os selos, né? Alguns comentaristas dizem que será essa a primeira fase da tribulação, né? E a segunda a partir do capítulo 8. Isso que eu ia te perguntar semana passada, é do partir do capítulo 6, que é a primeira parte, dizem, né? Que não que é a fala primeira do parte. 5, não. É o 6, né? o 6, a partir do 6, por causa das coisas que vão acontecendo, né? Então veja só, quando versículo 1 do capítulo 6, João diz assim, olha só. Porque no capítulo 5 nós tínhamos visto, né, que João foi levado no céu, viu um livro, né, selado com 7 selos, ninguém podia abrir. E ele chorava muito, porque ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, ninguém podia abrir. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão de Judá, ele pôde abrir os selos. E quando abriu os selos, né, olha só, capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro cavalo que saiu, João vê um dos 4 seres viventes, lembra dos 4 seres que ficam ao redor do altar. Quando Jesus abriu o primeiro selo, ele disse, vem, e aí viu um cavalo branco vindo. E o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é esse cavaleiro de um cavalo branco? Não pode ser o Cristo, porque, vamos lá no capítulo 19 de Apocalipse. O Cristo só aparece no capítulo 19. Olha lá. Ops. Capítulo 19, versículo 1, olha só. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Versículo 11, vamos para o versículo 11. Aqui vai começar do versículo 1, mas vamos direto para o versículo 11. Diz assim, ó. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Lembra Jesus que apareceu para João com olhos de fogo e tal e tal? Então, vi no céu, o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel, peleja e julga com justiça. Mas aqui no capítulo 6, já apareceu um cavaleiro e um cavalo branco. Então são 2. Ok? Lá no capítulo 19, no versículo 11, é Cristo. Chama-se Fiel e é o Cristo que vem para julgar. Então quem é esse cavaleiro que vem num cavalo branco? No capítulo 6. É o anticristo. Eita. E veja que ele diz assim. Versículo 2. Né? Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Você vê que ele diz um arco, mas não tinha flechas. É um arco sem flechas. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Isso mostra de que maneira o anticristo vai se manifestar e como ele vai ser coroado e vai reinar. Depois, lá para frente, nós vamos ver quando aparece a besta, que vão ver surgir uma besta da terra e outra do mar. Né? E ele vai dar a descrição mais detalhada sobre o anticristo. Mas aqui no começo ele começa dizendo que começa. Mas o anticristo ele aparece não de maneira que todo mundo diga, ó, esse aí é o anticristo. Não, ele aparece em um cavalo branco, significando paz, né? O quê? Significando paz, né? E a falsa paz. E um arco sem flecha. Vamos ver isso aí lá em Daniel. Você vê, essas coisas são interessantes. Está no livro de Daniel. Por isso que a Apocalipse sempre nós lemos junto com o livro de Daniel, né? Então nós vamos lá para Daniel no capítulo 8.
capítulo 25 inteirinho, ele vai falar do rei da Grécia e do reino Medo-Persa. Ok? O capítulo 8 ele começa, o capítulo 8 inteirinho, ele fala de um bode, um carneiro e um bode, né? Então é o rei da Grécia, o Alexandre o Grande, que depois veio o reino que o conquistou, né? Aliás, Daniel o quê? Daniel 8. Então, no versículo 20, vamos ver do versículo 20, que ele vê um bode e um carneiro. O versículo 20 ele dá a explicação de quem é o carneiro e quem é o bode, né? Então o carneiro, aqui versículo 20 diz assim: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, porque foi o reinado Medo-Persa, são 2 reis, por isso que o carneiro tinha 2 chifres. Esse é o simbolismo. Ok? Babilônia, Medo-Persa, Grécia. Lembra que lá no sonho da Nabucodonosor já tinha visto isso. Então, Daniel estava profetizando a respeito de reis que iriam vir depois que eles estavam na Babilônia, iriam vir reis que iriam conquistar. Então ele fala, tem um carneiro, que é o Império Medo-Persa. Aí no versículo 21 ele diz assim: mas o bode peludo é o rei da Grécia, era o Alexandre o Grande. Ok? E o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Então, o Alexandre o Grande tinha 4 generais que o acompanhavam. Quando ele morre, esses 4 tomam conta e dividem o reino da Grécia. O que mais fez mal a Israel, que ficou dominando sobre eles, foi o Antíoco Epifânio. Não sei se você leu o livro de Macabeus, tanto o primeiro como o segundo, ele vai contar a história todinha do que ele fez em Israel. E tem até a história de que ele pega uma mãe com seus filhos e começa a torturar diante dela os filhos para que eles comessem carne de porco. Então ele arranca a pele da cabeça de um, faz coisas terríveis, né? E foi o que dominou sobre Israel, o antigo Epifânio, que era um dos 4 chifres, né? Dos 4 que nasceram no lugar do grande, que foi o Alexandre, que foi quebrado. Então você vê que a profecia sempre ela aparece com símbolo e depois ele é explicado. O mesmo profeta explica o símbolo, né? Então foi esse reino que foi dividido. Aí no versículo 23 fala assim: mas no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei feroz, de semblante e entendido em enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente e prosperará, e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforço de mãos humanas será quebrado. Então aqui está falando depois do anticristo que iria se levantar. Você vê que ele aparece com um arco lá em Apocalipse, sem flechas. Isso provavelmente indicando para um desarmamento mundial. Ok? Você vê que quando nós estudamos os tipos de interpretação que existe em Apocalipse, nós vimos lá que tem a interpretação literal, a interpretação simbólica, aqueles que entendem tudo como simbólico, e a interpretação analógica, que eram aqueles que pegam algo, por exemplo, algo da atualidade, e dizem o seguinte: se o profeta visse isso, talvez ele não saberia explicar. Então Deus lhe mostrou de uma forma da época dele. Então você vê que na batalha do Apocalipse aparece Jerusalém cercada de cavalos e cavaleiros e tal, com espada e tal. Os que têm a interpretação analógica diz que Deus viu ele, fez João ver cavalos e tal, porque ele não podia ver tanques de guerra, senão não entendeu o que era. Mas se levarmos em conta que haverá um desarmamento, vai se cumprir literalmente do jeito que está escrito. É desse jeito mesmo. Não é? Cavalo. Com cavalos. Porque o que acontece?
que nós vemos no mundo hoje, Vai ser em Israel, né? Israel, ali, a Torá teve Diz que lá. ele vai afrontar Deus, né? Vê que ele fala lá que vai destruir, né? contra o príncipe dos príncipes e vai ser destruído sem esforço de mão humana. E aí Jesus volta e destrói com o sopro da sua boca, uma espada que sai da sua boca. Né? Então veja bem, o mundo passou por algumas guerras, ok? Você veja que quando os Estados Unidos metem 2 bombas lá no Japão e acaba com a alegria deles lá que eles estavam fazendo, o que acontece? Algumas nações só detêm a bomba atômica. As que estão tentando construir bombas atômicas, há geralmente uma campanha contra, porque isso não pode estar na mão de responsáveis, tem que estar na mão de país que tem responsabilidade. Okay? O que acontece? Hoje há uma grande, uma grande propaganda contra as armas. Sou da paz, a arma mata, né? A arma é perigoso, né? E cada vez quando se desarma mais o povo, mais aumenta o número de assassinatos, mais o número de pessoas que morrem, porque o bandido não vai lá procurar tirar a porta de arma para assaltar ninguém. Ele vai comprar no câmbio negro mesmo, não é? Agora, essas pessoas que estão no poder, ou essas pessoas que têm muito dinheiro e querem controlar o mundo, eles têm ideias malucas. Eles podem muito bem começar a impor certas regulamentações nas fábricas de armas que fica impossível fabricar arma. Né? E outras coisas também que podem acontecer com o desarmamento é haver na ONU ou os Bilderbergs ou alguma coisa, dizer, vamos desarmar todos os exércitos e voltar a ter armas como era antigamente, que não são armas tão mortais. Quem morre é só quem está na batalha. Quem não está na batalha não morre. Isso é pensamento que passa na cabeça desses caras há muito tempo, tudo por debaixo dos panos. Se você lê a questão dos Bilderbergs, né? Jorge Soros, e esse pessoal que tem muito dinheiro e que faz as suas reuniões em secreto, no mundo ninguém fica sabendo, e quando a gente vê, está uma lei, você não sabe de onde saiu a lei. Né? Você veja que o Jorge Soros, ele tem várias clínicas de aborto. E no Brasil, há essa pressão para que se libere o aborto. E saiu uma pesquisa nos jornais dizendo que 1 milhão de mulheres por ano morriam no Brasil por abortos clandestinos. Então tinha que liberar para não haver abortos clandestinos. Passou um tempo, saiu no mesmo jornal, que eram 700 mil mulheres. Depois saiu que eram 350. E no oficial era 100 ou menos de 100. Quem estava pagando a mídia para escrever isso? O senhor Jorge Soros, que porque queria implantar suas clínicas de aborto no Brasil, e que ainda em tudo quanto é lugar do mundo. E então tem muito dinheiro, paga pesquisas, paga a mídia. Então tudo que nós assistimos hoje na TV, a mídia aqui nos Estados Unidos está na mão de 6. Né? E esses 6, né, todos eles são bancados por alguém. E esses alguém que tem o dinheiro é que manda escrever ou publicar o que eles querem. Então, é o poder invisível, né, que fala-se do mundo. O Clube de Roma, né, enfim, todo esse pessoal, é o pessoal que decide, entre aspas, né, o futuro do mundo. Então, uma campanha forte de desarmamento mundial não é uma coisa, dizendo assim, hoje, não, isso é impossível. Estados Unidos não vai querer desarmar. Né? Israel muito menos, está cercado por inimigos. Ninguém vai querer desarmar. A Rússia, como é que a Rússia vai dar... Eles vão fazer com todos aqueles tanques, com tudo aquilo. Né? E o dinheiro que se aplica em todas essas armas e tudo. Todo o Oriente Médio não vai querer. Não vai querer. Por isso, o anticristo terá que ser um camarada muito inteligente e ele vai agir com astúcia de Satanás para enganar as nações. Não vai ser algo assim tão como nós vemos hoje, porque as pessoas pensam, né? Você pensa que você vai discutir com Satanás, com a sua mente humana, você vai ganhar dele? Nunca. Ele de lógica, ele entende de trás para frente para trás muito mais que qualquer lógico, né? E ele sabe convencer. E como é que fala? A mentira, é muito mais fácil a pessoa acreditar na mentira do que na verdade, porque a mentira a pessoa não precisa nem pensar, ela acredita já logo de vez. Então,
coisas de lógica que se diz, né? Olha, se você desarma o povo, há menos violência. A pessoa pensa, acho que é verdade, porque a pessoa armada não vai matar ninguém. Né? Mas quem diz que se mata só com armas de fogo? Né? Muitos assaltos e coisas que acontecem são com arma branca, faca e aquilo. E se a pessoa estiver desarmada em casa, o cara sabe que ela não está desarmada e vai entrar para assaltar. Né? Um país armado é muito mais difícil de ser atacado. Quando Israel sai do Egito e vai em caminho da terra prometida, Deus manda um exército contra eles, Deus desarma o exército e dá arma para eles. Eles tomam as armas e a primeira coisa que Deus faz é armar o povo dele. Né? Para quê? Para se defender. Ok? Mas o anticristo, ele virá, e isso vem aos poucos, isso vai entrando na mente aos poucos. Então mostra-se uma propaganda, eu sou da paz, eu não preciso andar armado, paz no mundo, e vai dizendo de paz. Só que você nunca adquire paz, é muito difícil você adquirir paz sem guerra. Vai lá para o Hitler dizer que você é da paz e você não anda armado, você vê o que vai acontecer com você. Vai lá para o Fidel Castro dizer que você não anda armado, o que acontece com você? O Hitler desarmou o povo, né? Fidel Castro desarmou o povo, o Maduro e o seu antecessor desarmaram todo o povo. Então todo governante tirano que quer tomar o poder, ele desarma o povo. Porque ele sabe, o povo desarmado eu posso conquistar eles. Então o que acontece? Ele pode muito bem ir com uma propaganda muito forte, mundial, para desarmamento e convencer a população, porque a população sai na rua igual vaquinha de presépio. Né? É isso que a gente dizia para os alunos da escola. Olha, vocês são vaquinha de presépio. Porque o que disser na televisão, vocês vão sair protestando contra. Né? Contra as armas. E a pressão. E política é um negócio. Ele vende a alma por causa de voto. Né? Então a população pressionando pode-se muito bem haver um desarmamento mundial. Por isso que está escrito aqui, ele sai para vencer, né? E sai com um arco, mas sem flecha. Né? E ele sai vencendo e para vencer. Esse é o poder do anticristo. Você vê que ele está saindo aqui já nesse cavalo branco, vencendo e para vencer. Mas tudo com astúcia demoníaca, astúcia de Satanás. Esse é o modo como as coisas vêm para a gente. Então, uma coisa é realidade, outra coisa é teoria. Você pode provar muitas coisas teoricamente, bem explicadinho, logicamente provado, que na realidade não funciona. Você vê às vezes aqueles caboclos lá da roça, que ouve pela primeira vez algo, assim ele ouve e fala assim, não, isso não dá certo, isso não funciona, porque o cara está na realidade da vida dele ali o dia todo, fala, não, isso não funciona. Vamos voltar aí, anos 60, 70, 80, a nossa época. 60, 70, 80. Falava-se se alguém falasse naquela época em casamento gay, você ia dar risada, você fala, isso não existe. Era coisa para tirar o sarro. Quando você via, eu falava, vão casar, hein? Não era assim que se dizia? É impossível na nossa mente entrar algo como isso. Você dizer, não, casamento, não existe casamento, é casamento de homem e mulher. Gay não casa, porque são duas pessoas do mesmo sexo não casam. Hoje, estão se fazendo aí. E não é casamento. É outra coisa. Nossa época, não é viado. Era, a palavra era essa. Né? E o que acontecia? Ninguém entrava na cabeça. Mas aos poucos eles vão repetindo. E quando se fala da primeira vez uma coisa muito absurda pela primeira vez, você assusta. E aí começa a repetir, começa a anestesiar e vai se tornando normal. Então provavelmente vai haver esse desarmamento. Hoje parece algo impossível de se acreditar, né? Por causa das coisas que nós vemos no mundo, mas já vimos coisas acontecendo ao decorrer da década, ao decorrer do tempo, que hoje para nós, que era impossível para nós na nossa época, que hoje nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Isso é a astúcia de Satanás. Essas coisas que acontecem de ensinar a criança na escola, que ele tem que olhar para dois homens juntos e não se escandalizar, isso não tem nada a ver com o homossexual, com nada. Isso tem a ver com destruir a mente da pessoa já desde criança para dominá-la. Porque quando você perde o senso de estética, você vê uma coisa e você não pode dizer que aquilo que você está vendo, você tem que dizer que é outra coisa, a sua mente está destruída por resto da sua vida. Nunca mais conserta. Como que você luta contra um troço desse hoje? É praticamente impossível, porque é ilegal,
Exato. Você vai preso. Você vai preso, Só por um exemplo, ano. se eu quiser ensinar isso pra minha filha, que tem 4 anos. Em casa pode. Não, Em casa pode. não posso. Porque depois ela fala. Porque se ela falar alguma coisa que não deve em algum lugar que não pode, eu tô complicado. Então, legalmente eu tenho que aceitar isso. É o que eles falam. O que nós... Eu não, igual você está falando de desarmamento, eu acho que uma pessoa que não sabe por exemplo, no meu caso, eu não sei dar um tiro. Se eu tiver com a arma é pior para mim. Eu concordo que desarmamento para pessoas comuns eu acho que é melhor. Agora essa aí é meio complicado, porque não tem como você lutar. Porque nós que somos igreja, nós temos que falar a verdade. Mesmo que a gente for preso, dane-se. Vamos falar a verdade. Vamos prender também, me prendo e Os tal. meninos estudaram em Jardim 1, 2 e 3, eles fizeram escola de freira, porque era uma escola muito boa de ensino. Mas peraí, pastora. Peraí. Não, só cortando você só um pouquinho. Você está falando dos seus filhos que têm 28, de 10 anos para cá, a situação é transformada assim como de 30 anos para cá a situação mudou 1000%. De 10 anos para cá a situação mudou 3000%. Não, mas o ponto que Em eu 10 quero, anos. o ponto que eu quero colocar não mudou. Quando eles iam para a escola, nós já éramos da igreja evangélica. Eles sabiam que tinham que orar e falar com Jesus, que era com Jesus, não era com outra coisa. Então, todos os dias eles tinham que ir na capela. E lá tinha imagem, tinha as figurinhas e tudo. Então, ele chegava em casa e dizia, mãe, eu fui lá na capela, mas eu orei para Jesus, tá bom? Né? Aí eu falei, ok, você não fala nada com a freira. Quando ela chamar você para ir lá, você vai, mas você não vai orar pela santinha, você vai orar por Jesus. Então, eu já ensinava que ele não devia afrontar a professora, mas ele continuava fazendo certo. Isso são coisas que a gente tem que pedir Ele pode sabedoria. contar, né? Você não pode E- ficar intimidado e não ensinar o certo, Não, porque o você está certo com você medo, tem que isso não ensinar. pode. Também acho. Eu falo, ó, dane, vocês que se dane. Mas é difícil, a gente tem que pedir sabedoria, porque vai destruir a cabeça dessa nova geração que vai surgir. Eles vão obedecer como cordeirinhos a tudo que disserem, né? Então, por exemplo, a igreja primitiva, né? Quando o povo começou a se converter, se convertiam soldados de César. Soldados de César se convertiam, mas César era um deus, semideus. O soldado se converteu. Então, aquela saudação Heil Hitler que eles faziam, ele tirou do César. O Hitler queria fazer o reino milenar, né? Que não durou muito, acabou. Então, os soldados levantavam a mão e diziam Ave César, não é? Soldados cristãos levantavam a mão oposta e diziam, né? César é o governador. Ele levantava a outra mão e dizia, mas Jesus Cristo é o Senhor. Muitos morreram. São Sebastião foi desse, né? Que conhecem o São Sebastião, que tem a imagem lá do São Sebastião com as flechas, ele morreu por causa disso. Ele era soldado romano, né? E ele morreu porque ele não aceitou. Ele morreu, ele era cristão. E falou, não, vou lá, vou morrer, vou ser martirizado, porque eu sou cristão, não vou negar minha fé. Então, para nós hoje está chegando o momento da gente enfrentar essas coisas. Então, as coisas que vão acontecendo, como a Bíblia diz, parece impossível, né? As coisas, parece impossível Israel voltar a ser nação depois de quase 2000 anos espalhado pelo mundo, e voltou a ser. Para mim, foi a maior coisa que aconteceu no século XX, foi Israel voltar a ser nação. Estava espalhado pelo mundo, não tinha motivo nenhum deles voltarem. E voltaram. Como Deus diz, eu vou trazer o meu povo dos 4 cantos da terra, eu vou trazer de volta. Eu vou dizer ao norte entrega, ao sul manda de volta, ao norte, ao leste. Eu vou juntar eles e vou trazer aqui de novo. Pô, ninguém acreditava. Tanto é que os primeiros os pais da igreja, Jerusalém estava destruída, estava tomada, não existia mais templo, ainda não existe até hoje, não existia mais nada. Os pais da igreja interpretavam toda a profecia que dizia Israel e diziam, é para a igreja. Agora o novo Israel é a igreja. Você pode ler todos os pais da igreja, vai estar lá a interpretação, toda a interpretação que se diz para Israel, eu vou trazer vocês, eles interpretam, é a igreja que Deus vai trazer para o céu. Incrível, porque era impossível acontecer, né? Então essas coisas para nós parecem impossível, mas vai haver uma grande campanha, né, de paz. E o mundo quer paz. Você pergunta para qualquer um, vocês querem a paz entre Israel e Palestina? Ah, queremos. Vocês querem a paz? Não queremos. Vocês querem o fim da guerra? Queremos. E quando o cara der essa paz, eles vão dizer, é o Cristo. Por isso que Israel vai aceitar o anticristo.
Porque, pô, não pode ser, o cara trouxe a paz que a gente tanto esperava. Com astúcia de Satanás. Né? Mas aí acontece o seguinte, ele toma o poder, ele começa a reinar, e aí vem os castigos de Deus na natureza. Que aí o cara vai dizer, não é você que governa. Olha só o segundo cavalo. Né? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Então você vê o ódio entre a humanidade, criminalidade e muitas coisas vão acontecer quando sai esse. Nós estamos vendo a coisa hoje no Brasil, aquilo ali é uma amostra grátis. No Brasil se mata 70 mil pessoas assassinadas por ano. Quer dizer, aquilo ali é uma amostra grátis do que vai ser a tribulação. Esse é o segundo cavalo, o cavalo vermelho. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui é fome. A pessoa vai ter uma refeição por dia. Né? Porque aí começa a vir a fome, começa a vir pragas, começa a vir coisas, e aí o que acontece? Não tem comida. Então, em uma parte da tribulação, as pessoas terão muita fome. O que aconteceu no Camboja quando teve a guerra, que a porção que eles tinham era a porção de uma mão de arroz por dia. Trabalho um dia, hoje né? eles comem tudo, rato, todas essas coisas que a gente vê lá, foi para... Porque se um soubesse que o outro estava comendo alguma coisa e dedurasse, eles matavam. Então tinha que comer escondido ainda, se achasse algum bichinho pelo meio dos matos, da estrada. Uma porção de arroz, uma mão de arroz cozido, ser sua refeição diária. Veja que todos esses tiranos vão apontando para o que vai acontecer no fim. Todos eles vão apontando. Mas como é? Tem ali um exemplo. Tem ali outro exemplo, a gente vai vendo. E vai acontecer. E lá é uma população jovem. Os Você quase velhos? não encontra velho lá. Porque eles mataram todos. Os professores, médicos, pastores, padres, todos. Até quem usava óculos, porque Quem usava óculos morria. intelectual, Que era intelectual ali. mataram. Para deixar o povo. E o visual, coitado. Você vê, né? É isso. Quer dizer, são coisas, são tiranos que a gente vai vendo, usados por Satanás mesmo. Né? E você vai, imagine aqui na grande tribulação, né? Porque para Satanás vai ser dado livre, pode tomar conta, né? Agora olha só, versículo 6. Eu ouvi uma, como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, não, aqui já foi, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo. Quer dizer, cada selo vai abrindo, um dos 4 seres viventes vão dizendo. Só um negócio para voltar atrás que eu tenho pedido. Você falou que até então não aparecia Jesus. Jesus só apareceu lá no capítulo 19. O cavaleiro, né? É. Ah, mas esse cordeiro aqui é Jesus. Qual? Ah, não, aqui João está vendo no trono, no céu. O cavaleiro está aqui na terra. Ok? Entendeu? Esse aqui ele está vendo o trono no céu e as coisas que estão acontecendo na terra. Aqui na terra que está acontecendo essa Então batalha. esse cordeiro aqui é Jesus. É Jesus, que lá no abre o céu. selo. Que abre o Só que selo o no céu. cavalo vai É aparecer aqui na lá terra. frente. É aqui na terra. Ele vai aparecer montado no cavalo na frente para reinar aqui na terra. Aqui na terra, lá na frente. Lá na frente. Ok? Desculpa. Não worry. Aí olha só, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Outra coisa que nós estamos vendo hoje começando. Ó, o quarto... Tem um filme do Clint Eastwood que a menina está lendo essa parte e ele passa com o cavalo.
Né, quando passa o cavalo pardo, o cavalo amarelo. Morte e o inferno o seguia. Quer dizer, as pessoas que morrerem aqui vão com ele para o inferno. Né? E foi-lhe dado a matar a quarta parte da terra. Ou seja, um quarto, né? Para matar a espada, pela fome, nós vimos ali em cima, que já tinha determinado o cavalo preto, já ter determinado o tanto de comida, aqui pela fome, e por meio de feras da terra. Onde vai aparecer tanta fera? Presta atenção. Vocês sabem o Greenpeace que faz, né? Eles vão no meio do mar, impedir que se caça baleias, né? Impede, não pode matar o urso, não pode matar mais isso, não pode matar mais aquilo, não pode matar o cara lá no Mato Grosso, porque ele pegou no rabo de uma sucuri que tinha acabado de comer, prenderam o cara. Não pode tocar no bicho porque tinha se alimentado, pode matar a coitadinha da sucuri. Né? A Amazônia está cheia de ONGs lá internacionais, dizem protegendo aquele lugar. Agora você deu um nó na minha cabeça. Não, mas aqui é fácil. Que Aqui não tem pode mais urso. matar A também, mãe né? do Eric trabalhar numa casa e o urso apareceu no deck lá. Não Já pode vi mamar. também. Aqui no Canadá, no Canadá tem uma cidade que a quantidade de população é a mesma quantidade de ursos. Imagina esses bichinhos. Não tudo se com mata a fome, quantidade de urso querem necessária de se comer matar nós. por ano. Nós Imagina não, esse né, monte quem de bicho tiver. tropiano e tudo com fome. Mas, Comer gente. se continuasse a mortandade de baleia como estava, já tinha extinguido. Por que você acha que não? Não. Propaganda na TV é o seguinte. Propia. Propaganda. Igual peixe. Tá bom, eu vou pela propaganda. E você vem com quem? Ó, olha o tamanho do oceano. Hum. Quantos navios é necessário para Uma caçar esse hora tanto de que a baleia? terra, o homem nunca fala. Se houvesse, por exemplo, uma mortandade gigante, igual eu estava vendo, Não tem como. Não tem como. É impossível. Impossível. Porque o homem não consegue andar em todo o oceano. A Terra é 3/4 de água. 100%. Né? O homem não consegue matar os animais todos da Terra. Imagine baleia no mar. Hoje você está me aborrecendo. Né? Você imagina eu dizendo Tá uma igual coisa. Jonas. É. Olha Eu- pra ficar 3 dias Não, depois comida vou, na não. praia. Eu imagino uma coisa. Você mata Olha, isso, mas não mata pensa uma urso. coisa. Imagine o mundo sem urso. Que falta ia me fazer? A cadeia alimentar. Cadeia alimentar é uma mentira. Nós aprendemos na Ah, escola. Deixa eu dar um exemplo. Na casa deixa o mato crescer, tá Mas parecendo isso macaco. Nós aprendemos isso na escola, nos ensinaram desde pequenininho. Tá, Tá mentira. aumentando o Você bicho. pode parar assim, a gente pode conversar sobre isso? Não? Ou só Eu vou isso dar uma interessa? dica para vocês procurarem Depois. na Não pode internet. matar macaco, nem cachorro, nem vaca. Dá uma nojeira Tem já. uma passarela lá que é para os macacos passam por cima dessa passarela, Não, eu que foi concordo. construída para não ser atropelado. Ó, desde Você que veja a cadeia alimentar. O que os dinossauros comiam? Vegetação, a maioria deles era vegetariana. Ah, Ficou só os carnívoros que vai correr atrás do povo. Você entendeu? Corre, Olha, perto. muita coisa que nós aprendemos, que mostraram, escola, a maioria da escola hoje, isso sempre tem dito, escola hoje em dia e faculdade, não é para ensinar, aquilo ali é para doutrinar. Né? Então você doutrina, você vê, como é que vivem se as pessoas falam, não, a cadeia alimentar, se você extingue uma espécie, vai dar uma catástrofe mundial. um exemplo, assim, desculpa. Lá no Brasil levaram um tal de bagre daquele da africano. Como ele não pertencia à cadeia alimentar de lá, ele não tinha inimigo. O que aconteceu? E tem certa região do Brasil que esse bicho acabou com o peixe de tudo quanto foi lago. E ele anda, por causa da situação africana, ele caminha só, acho que até 5, 15 quilômetros sobre a terra para buscar novas águas, quando acaba o alimento dele. Ele não tem inimigo. E aí? Você sabe qual é o maior predador? Outro bicho que foi para Cuba também, ou de Cuba foi para o Brasil, também fez Você sabe qual é o maior predador que existe na Terra? o homem, isso é claro. Isso aí. O homem para dominar os animais, não os animais ditarem para o homem. Quando Deus cria e diz, domine você Pra que leva os bichos? sobre as aves do céu, é o homem que domina e controla. Você não pode dizer que é o animal que controla as coisas, quem controla é o homem. Deus deu ao homem essa autoridade.
Então o homem pode destruir uma espécie. Quantas espécies já não extinguiram? Não aconteceu nada. Um monte de espécies desapareceu. Você vê que os caras, eles pegam um avião. Na época não era de dinossauro, não, né? Pra entrar Olha, eu vi um camarada dizendo assim, eu nunca perdoo Noé. Porque em vez de ele salvar o dinossauro, salvou um jumento. E esse cara daqui falando besteira perto de mim. Então, mas olha só, você vê quantas coisas nos ensinam e nós estamos. Deus disse, olha, o homem domina. Quantas espécies, os caras pegam um helicóptero para salvar um mico-leão dourado. E o cara morrendo de acidente ali do lado. Dane-se o ser humano. Acho absurdo. Quer dizer, então salvaram o mico-leão dourado. Agora está uma febre de amarela, pica o macaco, pica o ser humano e aquela bagunça. Ah, mas não é o macaco que é culpado, é o macaco. É isso, é aquilo, aquilo outro. Salvar. Então, gente, o que acontece é o seguinte, Pra o ser salvar uma humano criança, não pode matar um foi dado ao macaco. ser humano controlar, não a tal. Então, o que é ensinado em ciência, por que isso é ensinado em ciência? Porque a ciência que é ensinada na escola é ensinado a ciência do evolucionismo, que não é fato científico, é teoria. Assim como o criacionismo também. Então, para você comprovar certas coisas que o homem vê, você tem que comprovar o seguinte, que a natureza domina desde sempre, é a natureza que molda o homem, não o homem que controla a natureza. Por isso que nos ensina essas coisas. E por causa dessas coisas estão sendo ensinadas, estão sendo repetidas, e aqui está dizendo, olha, por feras da terra. Está cheio de feras. Não estou indo contra a Bíblia. Mas é por Talvez isso, são essas também. campanhas. Essas campanhas de salve isso, salve aquilo, salve os ursos, salve o leão, não deixe o tigre morrer. A onça pintada já estava quase extinguida do Brasil, começou a aparecer, estão atacando gente lá na... Para mim nunca fez falta uma onça pintada, nem no Apareceu no zoológico. fundo da casa do papai. Para mim nunca fez falta uma onça Vai pintada, encher, vai nunca tive falta. comer tudo. Né? Então, quer dizer, essas feras, nós estamos vendo o que está acontecendo diante de nós. A Bíblia está dizendo, vão ser mortos por feras selvagens, né? E nós estamos vendo as coisas acontecerem diante de nós, assim, devagarinho. Isso vem devagar, para a gente ir se acostumando. Então, quando você liga para a polícia aqui e diz, ó, tem um urso aqui no meu quintal, o que eles falam? Mata o urso. Não, aprenda a viver com ele. Pô, eu vou aprender a viver com o urso, cara. Não deixa Né? lixo, não Você deixa sabe o que o urso criança faz? fora. A ursa, quando tem um baby, ela fica muito tempo sem ter relação nenhuma com o urso. Sabe o que o urso faz se ele encontrar uma ursa e quiser ter relação com ela? Mata os filhotes e come eles. É um bichinho bonzinho, né? Você acha que ele vai ter dó de mim? Você ficar paradinho vendo filme. Tá. É, no filme é igualzinho. Então, né? olha, o que a Bíblia está dizendo vai acontecer, olha. Feras da terra, fome, pestes. Porque tem muita força. Tem, pô, Tem uma muita patada força. daquilo, não é? Vamos lá, versículo 9, o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi